Serviços de telefonia móvel no Brasil. Você está contente com a sua operadora? Você acha que o preço é o justo? Algo para fazer que possa melhorar. Você acredita que isso vai acontecer a curto prazo no Brasil? O nosso convidado de hoje é Marcos Nunes Amaro. Ele é consultor de telecomunicações. Daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Este ano, todos os planos de internet fixa da Vivo, NET e Oi, três das principais operadoras de telecomunicação do Brasil, poderão ser oferecidos com limites de dados. Com a inclusão desse teto no contrato das operadoras de telecomunicação, o uso que as famílias fazem da internet pode mudar. Você está contente com a qualidade da internet no seu celular? A gente nunca consegue ficar 100% satisfeito porque nunca é o que eles prometem, né? Sempre dá uma travada, fica lento, nunca vem 100% do que eles vendem pra gente. Sim, estou. Não. Bom, às vezes é muito falha, né? Aqui no Brasil não sei o que acontece, que a internet não presta, qualidade de serviço muito baixa. Estou. Quanto você gasta por mês com o seu celular? Olha, eu gasto R$50. A minha conta é fixa, eu gasto R$130. Uns R$30. R$32. E o que você mais consome na internet do seu celular? O Facebook, o WhatsApp. Mais redes sociais mesmo, Instagram, Snapchat, mais isso. Usar rede social, WhatsApp, Facebook. E você já tentou reduzir o seu plano para economizar? Não. Tentei aumentar, mas ficou mais caro ainda, né? Então eu preferi ficar com o que tenho mesmo. Não, porque o pacote sempre acaba antes do final do mês, então se reduzir ele não vai durar nem até o meio do mês. Já, inclusive eu mudei de operadora. Não, porque o que eu uso é o necessário, né? E às vezes, hoje mesmo eu tô sem, mas quando eu tô usando é o necessário, é o básico. Já. Antes era 70, agora 32. Marcos Amaro é formado em Engenharia Elétrica e Eletrônica pelo Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana Padre Saboia de Medeiros. Atua no setor de telecomunicação há 16 anos, nos segmentos de telefonia celular e fixa, internet fixa e móvel e solução de dados. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. Se você perdeu algum programa, se você gostaria de assistir novamente ao programa, basta você acessar esse endereço, que é do nosso canal no YouTube. Nesse endereço você encontra todos os programas já veiculados e ele é atualizado semanalmente. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo Marcos Amaro, ele é diretor executivo comercial do Grupo JRC. Marcos, obrigado por ter aceito o convite. Imagina. Prazer recebê-lo aqui. Eu é que agradeço. E vamos falar um pouquinho sobre um tema aí que é tão polêmico, a telefonia móvel no Brasil, né? Pois é. É uma coisa que já existe há muito tempo, já agrada a muitos, muitos criticam, mas parece que ela vem passando por uma transformação significativa, pelo menos aí nos últimos 2, 3 anos, e outras coisas que vêm pela frente. Eu queria que você mais ou menos posicionasse como é a telefonia móvel no Brasil, em que patamar ela se encontra? Eu vivencio pelo menos há 15, 16 anos a telefonia móvel no Brasil. O meu segmento realmente é um corporativo. O que eu verifico, por exemplo, como era e como ficará a internet no nosso país. Antigamente, até brinco com algumas pessoas, meu pai falava, um dia o celular também vai ser para você se comunicar, porque hoje praticamente 80% do que nós fazemos com o celular é dados, né? É o WhatsApp, Exato. É o Facebook, são redes sociais, é Instagram, dentre outras coisas mais. Falar hoje é 20%, 15% do que o celular pode te oferecer. Inclusive, no governo Fernando Henrique, eu lembro que eu já trabalhava com comunicação naquela época, o ministro Sérgio Motto, o famoso Sergião, ele já falava, quando o telefone era analógico ainda, ele falou, olha, isso daqui que é o celular que hoje você tem no bolso para ligar e você acha o máximo que você está ligando no telefone que não é fixo, ele vai servir para tudo na sua vida, ele vai ser seu terminal, seu computador, seu display. E todo mundo achou, não, mas isso daí, imagina, não tem a mínima chance. E já aconteceu muito mais do que ele previu, né? Sem dúvida. E hoje nós temos, inclusive, aplicativos
pela Apple e pela própria Samsung, que permite você fazer o pagamento pelo seu próprio celular, que é o Pay. Então, nós temos o Samsung Pay, o Apple Pay, que já permite você também fazer o pagamento de compras pelo seu próprio celular. Ou seja, você não precisa nem carregar o cartão de crédito juntamente contigo. Então, isso é muito importante. A questão da internet, né? Falando um pouquinho sobre esse assunto, hoje a operadora, né, por normas da Anatel, ela permite você fazer contratação de pacote de dados pelo seu uso. Ou seja, você é um usuário com consumo de 3 GB, de 5 GB, de 500 megas, você faz a contratação. Por outro lado, a operadora ela não pode bloquear o seu serviço. Então, o que acontece? Quando chega nos seus 500 megas de contratação, 3 GB, 5 GB, ela diminui a sua velocidade. Óbvio que essa velocidade não te permite andar muito, né? Mas ela não bloqueia. Funciona devagar, mas funciona. Funciona devagar, mas funciona. A questão, né, que hoje se fala bastante, como vai ficar, né, devido à verticalização da internet, né, no nosso país e no mundo também, né? Os smartphones praticamente voltados apenas para isso, haverá a parte de consumo por franquia, vamos dizer assim, né? Ou seja, quem usa mais, paga mais. Quem usa menos, paga menos, né? Ou seja, vai ser pelo seu consumo, você pagará pelo seu consumo. Como um taxímetro ligado. Perfeitamente. Começou a usar, está marcando. Parou. Perfeitamente. Então, ou seja, se você... aliás, alguém precisa pagar a conta daqueles grandes gastões, vamos dizer assim. Mas a questão você vai pagar mais caro se você utilizar ou se você for aquele usuário que precisa de uma internet mais robusta, mais parruda. Ou seja, favorecerá no nosso mercado o setor mais pobre e também aquelas empresas ou pessoas, por exemplo, que não têm um grande consumo de dados, né? Agora, ter uma internet barata e boa para todos, com essa verticalização, realmente, como falam alguns especialistas, só se cair do céu, né? Não haverá. Não, é difícil, realmente, porque a demanda cresceu muito. Sem dúvida. Hoje, praticamente tudo você depende direto ou indiretamente ali da internet. Sem dúvida. E para se atender esse mercado de uma forma... Eu sei porque nos próprios Estados Unidos, eu passo uma parte do tempo lá, é um serviço maravilhoso, fabuloso, muito melhor que o nosso, 10-0, nem se compara. Não se compara. Mas tem também as deficiências. Sem dúvida. Tem deficiência. Inclusive, ele é melhor e mais barato que o nosso. Né? Por outro lado, a implantação do novo modelo, né, por franquia, o qual, segundo as telefônicas e a própria Anatel diz que nós teremos a universalização, né, da nossa internet, não será permitido ser implantado se as operadoras elas não fornecerem o mínimo as ferramentas para a gestão do negócio, do consumo por empresas ou pelo consumidor final. Então, ou seja, isso não será implantado por normas, por lei, caso realmente as operadoras não disponibilizem essas ferramentas aos usuários finais. Qual o gargalo maior no Brasil da internet hoje? Em que parte realmente a coisa funila e a gente tem que mexer primeiro? Hoje eu acredito que é na própria infraestrutura, né? Eu acredito que hoje um problema que nós temos é na infra do nosso país. Você diz na área de antenas? Na área de antenas. Isso é uma coisa bem complicada no nosso país. Tanto é que a gente tem uma reticência grande. Quem vai lá fora e quem utiliza a internet aqui dentro vê uma diferença muito grande. Muito grande. Muito grande. Então, tanto em casa quanto no serviço móvel. Tanto em casa quanto no serviço móvel. Então, aí, devido a essa verticalização e aos acontecimentos, ou a gente realmente, né, normaliza isso com essas regras por franquia, ou realmente vai chegar num ponto onde dificilmente nós teremos uma boa internet para todo mundo, devido à própria infraestrutura. E essa mistura que é muito normal nos Estados Unidos, é chamado triple pack, né? Que é aquela... Você tem o telefone, a internet e a televisão a cabo ou satélite. Perfeito. Na tua casa por uma mesma operadora e o preço acaba saindo mais barato. Aqui no Brasil parece que existe ainda uma resistência
quanto a isso. Mas seria uma alternativa para se tentar oferecer esse serviço de uma forma melhor e mais econômica para a população? Hoje a própria NET, a própria Telefônica, que é a Vivo, já oferecem os famosos combos, né? Onde você tem lá o telefone fixo, onde você tem uma internet, onde você tem, na verdade, a parte de telefonia móvel, né? As empresas, elas buscam convergir em soluções, né, para atender os consumidores finais. Mas ainda, devido à infraestrutura, a nossa internet é precária no nosso país. Essa é a grande verdade, né? Dificilmente a não ser que mude muito, os investimentos sejam mais altos, virando a chave para esse novo modelo, pelo que leio, pelo que tenho visto, haverá incentivos sobre readequação em cargas tributárias, uso de fundos constitucionais como o Fistel para utilização na infraestrutura da rede, enfim, o que talvez melhorará. Hoje, no Brasil, já é oferecido isso, né? Mas ainda de forma muito, muito precária. As operadoras, elas liberaram agora, para que você tenha uma ideia, o WhatsApp ilimitado, né? WhatsApp, Facebook, Twitter, para os usuários finais. O que, na verdade, acarreta num problema ainda sério para a utilização, né? Então, muitas vezes eu me pego, estou no meio do trânsito, estou com o GPS ligado, começa a conectar, né? Você acaba perdendo o sinal e isso realmente se dá ao fato dessa liberação, né? Vamos dizer, ilimitada, desses aplicativos. Onde é o maior consumo da internet? Eu não vou falar 100% para você, mas eu acredito que hoje é o WhatsApp, sem sombra de dúvidas. Foi um fenômeno isso. É um fenômeno. Aliás, eu vou falar uma coisa. Eu estava conversando com a Juliana aqui em cima e, poxa, nós nos falamos uma vez, apenas pelo WhatsApp. Isso mostra a verticalização da nossa internet, né? Do nosso negócio no Brasil. Sem sombra de dúvidas. E quando se imaginaria, né, que o serviço de dados ia ser superior ao de voz num telefone celular? Pois é. Há muitos anos, como eu falei para você antigamente, meu pai falava para mim, né? Inconcebível. Mas hoje é um fato e é a nossa realidade, né? Hoje nós utilizamos a internet para tudo. Eu, por exemplo, não preciso estar no escritório. Eu faço as minhas transações bancárias, por exemplo, da onde eu estiver. Eu acesso minhas redes sociais, da onde eu estiver. Faz reuniões. Faço as minhas reuniões. Eu faço conferences com empresas, pessoas fora de São Paulo, pelo meu celular. Muitas vezes dirigindo, né, de forma, vamos dizer, sem tomar multa, né, sem ter aqueles problemas, mas a gente consegue fazer isso por videoconferência, hoje por um Skype, por um aplicativo que você tem no celular. Então, ou seja, ela te permite muita mobilidade. Se eu perguntar para você hoje aqui, inclusive nessa sala, nós não tem uma pessoa que não tem um celular, não vou longe, não tem uma pessoa que não tem um smartphone, não tem uma pessoa que não fale no WhatsApp. Eu costumo dizer a todas as empresas que atuo, né, que são minhas clientes, amigos, parentes, né, pessoas, consumidores finais, de que o WhatsApp hoje consome pelo menos 50% a 60% da sua utilização. É muita coisa. É muita coisa. Porque também o WhatsApp tem o serviço de vídeo, né? De videoconferência. E aí tem aquele detalhe, né? É gratuito. Né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Nós viajamos para fora, eu e minha esposa, no ano passado, e eu falava com os meus filhos aqui no Brasil via WhatsApp. Obviamente, através da internet. Né? Então, eu fazia videoconferences, nós falávamos por mensagens, por voz. Não, o serviço de interurbano, ele praticamente acabou. Né? Acabou. A tendência é que os minutos, né, acabem. Chegará num ponto que realmente se findará, não haverá mais. Né? O telefone fixo está morrendo? Eu vou te falar com toda a sinceridade. Particularmente, eu não tenho em casa. E hoje, pelo que vejo, é uma tendência já não alguns até têm. Outro dia foi um debate, inclusive, entre amigos, né? Poxa, quem tem telefone fixo em casa? Porque eu já não lembro mais de nenhum e nem tenho o meu. Então, eles falaram, poxa, eu só tenho uma linha fixa na minha casa
porque obviamente a operadora me obrigou, entre aspas, né, a ter pelos benefícios do combo. Do combo, né? exatamente. Exatamente isso. E para a empresa você tem que ter 2 linhas ou mais, então... Sem sombra de dúvidas. Mas quando a gente entra no mérito da questão, poxa, mas você atende o seu telefone fixo ou você faz ligação dele, ninguém mais. Porque hoje, se eu quiser falar com você, eu vou te dar um toque no WhatsApp, eu vou te dar um toque no seu celular, eu só vou te ligar, talvez, no seu telefone fixo, isso se eu tiver o número numa emergência absurda. O celular não atendeu, está desligado, preciso WhatsApp falar, não atende, e você sabe o telefone fixo da pessoa, porque hoje, praticamente, o que a gente não sabe é o telefone fixo de casa, das casas das pessoas. Exato. Né? Porque Nem a gente mais só em sabe cartão o celular. comercial, né? Exatamente. Então, a tendência, sim, é que realmente chegue num ponto que não vai ter mais a necessidade de se ter isso. Eu acredito que meus filhos, o meu filho do meio tem 10 anos e o meu mais velho tem 15 já. Ele não acredito que nem saiba o que é telefone fixo. Não, eu tenho uma filha de 21. Sim. Que ela escuta o telefone fixo tocar, mas assim, acho que se perguntarem o fixo de casa para ela, vai ter dificuldade em passar um número. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa é a tendência, né? Isso, com certeza. E o que vem pela frente em termos de pacote, de internet, de inovação, para o usuário e para a empresa? Olha, eu acredito que o usuário ganha em que sentido? Ganha no preço, até pela concorrência das operadoras. Infelizmente, no nosso mercado, nós temos poucas empresas em telecom. Né? Nós temos a Iavivo, nós temos a Claro, nós temos a TIM, né? a Oi, Nextel, mas são poucas operadoras. Nós temos 5 operadoras aqui no nosso mercado, né? Que realmente atuam. No mercado externo, a gente tem 90 operadoras, né? o que possibilita você ter um serviço de maior qualidade e o que possibilita você, por exemplo, ter um menor valor. Mas dentro, né, da precariedade, muitas vezes, da nossa infraestrutura, do nosso negócio, eu acredito que o maior beneficiado daqui para frente será o usuário em relação a preços. Hoje, eu trabalhava, falei para você no começo da nossa conversa, com telefonia há 16 a 15 anos atrás, onde eu vendia minutos, 1 minuto, por exemplo, a 80 centavos. Hoje, você vê minutos a 16 centavos, a 15 centavos. E às vezes até para a mesma operadora de graça. Para a mesma operadora hoje nem se falha, de graça, né? De Vivo para Vivo, de Claro para Claro, de Oi para Oi, de TIM para TIM. Enfim, as operadoras, né, vão se mexendo. O mercado é muito dinâmico, vai se criando alternativas. Mas o maior beneficiado com relação a isso será o consumidor final. Né? Principalmente se nesse novo modelo possibilitará, né, o mesmo a reduzir então um pouquinho mais o seu custo, uma vez que, poxa, ele tem a noção de quanto ele utiliza e não precisa fazer uma contratação tão alta. Ele vai pagar pelo que ele utilizar. Então, essa é uma parte delicada, porque as pessoas às vezes acham que, bom, mas eu vou fazer uma contratação baixa, depois eu vou precisar de mais internet, aí eu vou ter que ter para um outro pacote que é mais caro, ou aquilo não vai atender a minha necessidade. Às vezes não é mais fácil para a pessoa ter uma certa folga e fazer uma contratação dentro de um plano de um pouco mais do que ela precisa, para não ter esse tipo de percalço aí no meio do caminho? Olha, hoje eu trabalho muito com empresas. O meu foco hoje é empresas. Realmente, os empresários têm essa preocupação, porque a parte de internet, ela hoje não é só algo, vamos dizer assim, poxa, o casual, o usual, não, ela é uma ferramenta de trabalho. Né? Então, hoje as empresas, elas precisam da internet. Tanto que hoje a primeira pergunta que me fazem numa negociação é qual o seu pacote de internet, qual o valor, enfim, tudo mais. Poxa, mas inclusive eu estava numa negociação há pouco tempo agora, há tempos atrás, minutos, horas atrás de entrar aqui, numa rede de supermercados grande, onde ele está migrando tudo para o WhatsApp, todos os seus celulares, e ele me perguntou, poxa, Marcos, mas será que isso me atende? Eu tenho uma preocupação grande, porque o que eu não quero é um zoom dos meus funcionários na minha orelha, falando, poxa, você contratou um serviço, uma ferramenta de trabalho, está me dando problema agora, né? Não funciona. Então, há essa preocupação. Mas com relação a isso, eu acho, sim, que nós devemos contratar. Primeiro, saber o quanto nós utilizamos.
Nós devemos ter essa gestão. Nós devemos saber quanto eu utilizo. Por exemplo, eu utilizo 10 gigas em casa. Por quê? Porque eu roteio, quando eu viajo, meus filhos roteiam toda a minha internet, eu chego em casa, eles roteiam minha internet. Usar 10 gigas, são 10 mil megas no mês, é muita internet. É muito. Mas se eu hoje, respondendo sua pergunta, fosse contratar uma internet, eu ia contratar uma de 10 gigas. Eu sei o quanto eu uso. Então, se cada usuário tiver aí a consciência de quanto utiliza, ele não precisará contratar mais. Ele contrata o que realmente ele utiliza, ele vai pagar por aquilo. Não há necessidade de contratar nada a mais. O que normalmente nós trabalhamos é o seguinte, poxa, hoje minha utilização é 10 gigas, mas por algum motivo, no meio do caminho, até porque o mercado é dinâmico, tanto empresas quanto nós, pessoas... Estão oferecendo os pacotes novos, etc. E a gente vai mudando na nossa utilização. Poxa, amanhã eu mudei a minha utilização, sempre é bem-vindo o upgrade. O que não dá para acontecer, e aí eu não aconselho, é um downgrade, porque isso envolve multa. Então, hoje envolve multa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, poxa, eu utilizo 10 gigas, mas eu vou contratar 20. Poxa, para quê? Hoje, né? Não faz sentido. Eu vou pagar o dobro, ou não o dobro, mas mais do que a minha necessidade? Não. Eu vou contratar 10 gigas. Se amanhã a minha necessidade mudar por algum motivo pessoal, profissional, eu consigo ligar na operadora e fazer um upgrade. Mas é melhor eu fazer um upgrade. Do que voltar. Do que, obviamente, eu contratar os 20 gigas e falar, poxa, agora eu tenho que voltar. E aí implica tudo em multa. E aí realmente não vale a pena. A internet do Brasil ainda é muito cara? A internet do Brasil ainda é muito cara. Como os minutos eram há pelo menos anos atrás. E hoje já não são mais. A tendência é que realmente isso melhore. Né? Então, no dia a dia, o que nós verificamos? Né? Um dinamismo, né, das operadoras, obviamente, pela concorrência no mercado, né, a modificação em seus planos. Então, por exemplo, hoje você ganha uma internet em dobro. Então, poxa, você contrata 10 megas, você ganha uma internet em dobro. Você contrata o plano de 1 giga, você ganha o WhatsApp ilimitado, né? Então, realmente, essa tendência é sempre uma melhora na parte das operadoras. E o Facebook? Consome muita internet? O Facebook consome. Tudo voltado hoje para o YouTube, vídeos, consome demais a internet. Então, ou seja, você está lá no WhatsApp, clicou num link, foi para o YouTube, baixou um vídeo... Comeu bastante internet. Exato. Poxa... Utilizou a internet para rotear o seu Netflix. Usou muita internet. Né? Então, fotos, mensagens, não tanto. Um Facebook, dependendo da sua utilização, nem tanto. O que realmente consome muito a internet, o seu pacote de dados ou o seu banda larga, é sim a parte mais de vídeos. Né? Isso com certeza. E os planos com franquia ilimitada? Estão com os dias contados já? Então, como eu te falei, isso é uma tendência. Isso é uma tendência, né? A modificação por franquia, mas isso não será aprovado pela Anatel, não será liberado se as operadoras não disponibilizarem uma ferramenta de gestão aos usuários finais. Mas essa ferramenta, tecnicamente falando, é fácil de disponibilizar. É fácil. É fácil. Porque a pessoa vai controlar ali, né? Eu recebo mensagem. Sim, perfeito. Eu recebo, olha, você já usou tanto do seu pacote. Já consumiu ou seu bônus, quer dizer, com filho adolescente, né, no mesmo pacote, a gente acaba muito rápido. Sem dúvida. Então eu recebo mensagem, olha, o seu bônus já foi tanto do seu plano. Essa ferramenta parece que já está disponível. Sim, mas ainda não está implantada. Então, enquanto esse novo modelo, essa implantação pelas operadoras não for implantado no nosso sistema, realmente não será liberado. Mas a tendência é essa. Isso vai... no que vai melhorar e no que vai piorar para o consumidor? Olha, poxa, depois que a operadora ela liberou o WhatsApp ilimitado, eu tinha uma internet fantástica. Eu perdi a minha internet.
Muita gente tem reclamado disso. Muita gente tem reclamado. Por quê? Então, nessa concorrência... Que não consegue sinal em vários locais, que ou roda muito devagar. Sim, eu tinha uma internet 4G, por exemplo, no corredor norte-sul da 23 de maio, que eu faço todos os dias, vou e volto do trabalho, eu tinha um 4G full no meu celular. Poxa, nunca ficava sem internet. Meu GPS, então, nem se fale. Meus WhatsApps, hoje, fica conectando. Então, é complicado, né? Então, ou realmente se normaliza isso por franquia, ou senão daqui a pouco vai chegar num ponto, até por essa concorrência, o dinamismo, que nós vamos ficar realmente com uma internet muito mais precária do que nós temos hoje. E as reclamações, a tendência é somente aumentar. Não, tem avolumado. Muitas pessoas têm reclamado, poxa, eu não sei o que acontece. Será que é o meu telefone? Será que é o meu plano? Será que é a minha operadora? Mas, na verdade, acho que o sistema está sobrecarregado. Sem dúvida. Quando você liga, inclusive, na própria companhia, eles falam, poxa, não, nós estamos verificando, né? Trata-se de um problema técnico no local, nós estamos verificando. O departamento de engenharia está atuando, né? E isso continua e perdura. Mas nós sabemos, por trabalhar com isso, que as liberações dos WhatsApps, dos Facebooks, principalmente para o consumidor final, eu falo hoje, o pré-pago, eu trabalho com empresas, com B2B também trabalho com B2C, mas o mercado pré-pago hoje domina 70%, 75% do nosso mercado. Né? É muita coisa. É muita coisa. Então, a partir do momento que, poxa, você tem lá um usuário onde a operadora te libera ligações ilimitadas para a própria operadora. Os minutos para outras operadoras são bem mais caros, óbvio, mas, poxa, te libera o WhatsApp, te libera o LinkedIn, te libera o Twitter, o Facebook ilimitado para esse tipo de usuário, você acaba realmente... Carregando o sistema. Carregando o sistema. Queria mais uma vez agradecer a tua participação aqui e te colocar à disposição algum recado que você queira passar ao telespectador, algo que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Não, eu que agradeço vocês, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Hoje eu direciono a parte comercial do Grupo JRC, hoje um dos maiores grupos em telecomunicação do nosso país. E caso você, usuário, queira, né, acessar nosso site e verificar mais informações, por favor, o nosso site é www.jrcgrupo.com.br. Eu que agradeço a todos vocês. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Prazer todo meu, muito obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.